o colega Marcelo Schinkduck, professor da URGS, e a nossa mestranda Heidi Hoffmann. Eu sou o professor Augusto Jäger e damos por aberta essa sessão desta tarde sobre o caso Neubauer e contra a Alemanha. O Centro de Estudos Europeus e Alemães é uma iniciativa financiada pelo DAAD, que é uma agência de financiamento a pesquisas e estudos alemã. Nós somos o centro que está no hemisfério sul do mundo, uma parceria com a PUC do Rio Grande do Sul e a URGS, já há 4 anos desenvolvendo atividades, encaminhando para uma renovação, e tem como uma das atividades mais externas o ciclo de conferências. Então, nessa tarde, nós estamos realizando a sexta conferência CDA do ano de 2021, e para nós é uma imensa alegria ter aqui também o apoio dos cursos de especialização e da Escola da Magistratura, da AJUFERGS do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação da URGS participando deste evento. Sejam todos bem-vindos. Então, eu vou começar apresentando os dois professores. O currículo de cada um deles ele é bem grandinho, então eu vou resumir algumas coisas, tá? A professora Rafaela, ela é juíza federal substituta na 4ª Região. Ela é mestre em Direito da Universidade do Vale do Itajaí, com um período que ela teve de pesquisa sanduíche no mestrado em Alicante, na Espanha, e é doutoranda em Direito na Unicinos. É o professor Delton Winter Carvalho, ele é pós-doutor em Direito Ambiental e Direito dos Desastres na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Atualmente ele é professor em Direito Ambiental no programa de pós-graduação em Direito da URGS, nosso professor. Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental e da Revista de Direito Ambiental e Sociedade. Basicamente isso que eu resumi do currículo dos dois, trazendo para a nossa conferência agora. Maravilha. Então, professor Delton, seja mais uma vez muito bem-vindo. A professora Rafaela também. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, professor Marcelo Duque. Eu agradeço, na sua pessoa, o presente convite, a alegria de estar aqui, nesse centro destacado e que promove tanto conteúdo, pesquisa e debates como esse que eu tenho a honra hoje de estar. Também, professor Augusto Jäger, é uma alegria estar aqui ladeado nesse evento. Querida doutora Rafaela, a quem eu tenho a satisfação de conviver na Unicinos, e a Heidi, que eu conheço da especialização em Direito Ambiental da URGS, que eu tenho também a honra de lecionar nessa especialização destacada em nível de Direito Ambiental brasileiro. A minha fala, caros colegas e a todos que nos ouvem, vai ser sobre esse caso Neubauer versus Alemanha, e eu optei, sob o ponto de vista de estratégia de fala, né, de fazer uma apresentação bem focada no texto, nas características dessa decisão, na repercussão dessa decisão, e por isso eu preparei algumas lâminas. Perderemos um pouco, talvez, de naturalidade, retórica, mas ganharemos um pouco mais da técnica, do detalhamento, porque é uma decisão riquíssima. Para mim, é uma decisão que aponta numa direção futura de direito das mudanças climáticas e do que tudo isso envolve. Então, eu peço a liberdade para vocês para compartilhar minha tela. Ok. Irei fazendo isso aqui. Questiono se vocês veem a minha tela e a minha apresentação. Ainda não. Conseguem ver? Ainda não? Ainda não. Heidi, você habilitou o professor Delton como apresentador?
Habilitei sim, ele está como apresentador. Ok, então agora deve dar. Agora tá. Isso, É? agora foi. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Heidi. Então vamos lá. Bom, esse é o grande caso, né? Eu vou fazer um recorte de um assunto que eu estudo há bastante tempo, que é futuras gerações, e que eu vejo fortemente nesse caso, né? Vejo que começa a se formar uma, digamos assim, uma dogmática constitucional para um tratamento mais detalhista das futuras gerações, que é uma expressão que está, por exemplo, na nossa Constituição e também no artigo 20A da Lei Básica Alemã. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção desse caso, eu que tenho trabalhado com litigância climática e com litígios estratégicos, chama atenção, e aqui é uma escolha bastante clara, os autores da ação, né? Inclusive, quem é nomeado primeiro também é uma escolha estratégica. Observem que os autores aqui são todos adolescentes e jovens adultos entre 15 e 32 anos, essa é a variação, existe um motivo para isso. A Luísa Neubauer, ela é do Fridays for Future, que é uma entidade inspirada pela Greta Thunberg, que todos conhecem, né, a Greta, ou seja, os jovens adotando uma postura política e adotando uma análise, uma participação do que desejam em relação a futuro climático. Então, aqui há uma linguagem já de jovens, uma linguagem de expectativa de vida futura, ou seja, de seres, né, que tenham um longo prazo de vida ainda pela frente e possam usar essa expectativa de vida como debate no transcorrer da demanda. Também foi inserido nessa ação jovens do Nepal, Bangladesh, da própria Alemanha, evidentemente, de ilhas, e que tenham atividades como família. Alguns desses jovens vêm de uma família de agricultores, o que nos remete a outros casos climáticos, como Legari versus Paquistão. Então, há uma construção já nos autores. Eu tenho tido bastante contato com um dos advogados dessa ação, dessa demanda, que é o Rimo. Depois eu vou mostrar uma imagem dele aí, o Rimo Klingert. Então, essa é uma primeira constatação, né, que depois a gente vai começar a debater os aspectos mais jurídicos e até constitucionais dessa abordagem proposta pela ação. O pleito, então, como deve ser de conhecimento de diversos aqui nessa sala, em fevereiro de 2020, 9 adolescentes e jovens adultos ajuizaram um pleito junto ao Tribunal Constitucional Alemão, alegando que a lei climática alemã ela violaria direitos humanos dessas pessoas, né? Aqui já há um ponto muito importante a ser destacado, né? Aqui nós estamos dentro de uma lógica de rights turn, né? De rights-based litigation, que é o litígio a partir dos direitos, né? Focado fortemente em direitos humanos. Inclusive o Acordo de Paris suporta isso, dá força para essa perspectiva, uma vez que ele chama atenção para os efeitos negativos que as mudanças climáticas têm sobre diversos direitos humanos, como dignidade, propriedade, meio ambiente, habitação, segurança física, dentre vários outros. Então, os litígios climáticos têm se aproximado dos próprios litígios estratégicos humanos que ocorreram e tem uma tradição, inclusive, mais dilatada, e os resultados
é um incremento muito poderoso do litígio climático atual. E esse pleito vai nesta linha. Esse pleito vem nesse debate, ou seja, violação dos direitos mais básicos e mais consolidados a partir de uma não ação, de uma ação ineficiente para conter as mudanças climáticas. Tanto que nessa ação, a inicial chama atenção para diversos eventos extremos, né? Como inundações, ondas de calor, aqui elevação dos oceanos, aqui os próprios autores estão sujeitos por suas propriedades, pelo local que habitam e vivem. Então, a alegação central é de que a lei climática alemã, que previa a redução das emissões em 55% em 2030, emissões estas que tem como baseline, né, que tem como cálculo de base 1990, ou seja, reduzir em relação a 1990, os índices de 1990, reduzir 55% em 2030. Afrontaria o artigo 20A da Constituição alemã, que eu transcrevo o texto aí na minha lâmina, que diz, tendo em conta também a responsabilidade frente às futuras gerações, o Estado protege os recursos naturais vitais e os animais dentro do âmbito da ordem constitucional através da legislação e de acordo com a lei e o direito por meio dos poderes executivo e judiciário. Aqui, um dos pontos centrais desta demanda também é demonstrar que, vejam que eu tinha escrito quando preparava para vocês, alegar, não, o pleito é muito forte nesse sentido, ele demonstra que, na verdade, a lei climática não atinge os parâmetros do Acordo de Paris, ou seja, prevê uma série de números, prevê uma série de datas, de cronogramas, mas o foco da alegação aqui dos autores é dizer o Acordo de Paris não está, o padrão, as metas do Acordo de Paris não estão contempladas e não são atingidas pela lei climática alemã. Todos sabem, o Acordo de Paris prevê como target, né, como meta, manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus centígrados e almejando ter como esforço, se possível, 1,5 grau, né? Nós já atingimos, já estamos hoje, comparado ao nível pré-industrial, já estamos 1,2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, o que mostra o desafio de 1,5 grau, né? A lei climática alemã, sendo bem sintético, ela prevê que as emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas gradualmente até o ano 2030, estabelece as quantidades, muito parecida com os nossos decretos aqui no Brasil, que estão vinculados, o decreto que está vinculado à nossa Política Nacional de Mudança Climática, ou seja, setoriza esses cortes nas emissões, né? Estabelece as emissões por setores, o que é um padrão muito comum no mundo. Não há disposição acerca do período pós-2030, apenas prevê que no ano de 2025 deve haver essa definição das quantidades decrescentes, né, para os períodos após 2030. Então, isso seria uma decisão postergada. E uma neutralidade climática deveria ser atingida em 2050. Eu quero chamar muito a atenção que é um ponto que os autores, dentro dessa lógica de litígio estratégico e de litígio climático, que é muito focado e parte de uma análise, de um tratamento jurídico para provas e construções científicas, que eles trabalham com uma ideia de carbon budget. O que é o carbon budget? O próprio IPCC já vem trabalhando com isso,
se estabelece um parâmetro, né, de quanto de carbono e gases do efeito estufa vão estar na atmosfera, precisam para estar na atmosfera para chegarmos a 1,5, a 2, e a partir daí se estabelece um fair share, né, quanto cada país deve contribuir para chegarmos em 2030, 2050, 2100, deve haver essa redução. Então, há a alegação dos autores de que, para atingir a meta no Acordo de Paris, a Alemanha precisaria reduzir 70% em relação aos níveis. Lembrando, ela prevê 55%, né? Então, estaríamos aí com uma necessidade de redução bastante drástica, e como o julgamento vai apresentar, isso tem uma repercussão, obviamente, nas liberdades. Para mim, essa é a grande nuance dessa decisão. Segundo estudos dos autores, isso eu tive a oportunidade de debater com o Rimo, que é um dos autores, um dos advogados de uma das partes do Fridays for Future, e também de dois outros jovens, um do Nepal e outro de Bangladesh. Ele me disse: Delton, os números que nós tínhamos mostravam, usando o padrão Acordo de Paris, que nós chegaríamos, a Alemanha promoveria 1,5 grau, né, segundo essa métrica, em 2024, e 1,75 grau em 2032, caso a política climática alemã fosse considerada constitucional e fosse vigente, né, se mantivesse vigente. A consequência lógica disso é que depois disso praticamente as emissões deveriam ser cortadas. E esse que é o grande ponto de uma das estratégias adotadas pelos autores, e que foi a exitosa, inclusive, né? O que fica claro há um ônus desproporcional, e isso não é só na Alemanha. Por isso que essa ação tem um poder hoje de difusão em nível constitucional, em nível de litígio climático e direito das mudanças climáticas e de constitucionalismo climático, porque há sempre um protelar da adoção de cortes imediatos de carbono, né? As políticas são muito fortes nesse sentido no mundo inteiro, ou seja, postergando medidas mais drásticas. Isso acaba acarretando num ônus desproporcional dessas reduções, onde as gerações presentes usufruem disso e deixam os cortes mais significativos para o longo prazo. Talvez um dos motivos para isso, que por vezes se justifica que a tecnologia vai ser mais avançada, mas quando nós começamos a observar casos como esse, que trazem números, trazem ciência, nós já não dispomos de tão longo prazo e as restrições são desproporcionais quanto mais tempo nós deixarmos isso transcorrer. Aqui é uma imagem trazida na peça dos autores, que me pareceu muito interessante para demonstrar esse carbon budget, como ele pode ser útil, como ele é elucidativo e como ele auxilia o direito a analisar a questão climática, né? Na verdade, é uma redução da complexidade científica, né, a partir dessas imagens. Esse é um estudo do Conselho Consultivo Alemão em Mudanças Climáticas, onde demonstra linhas ali que demonstram exatamente essa variação, né, entre 1,5 e 2 graus, né, essa margem de incerteza, né, que existe sim, mas vejam como ela não é suficiente, essa incerteza que é usada muitas vezes pelos céticos ou pelos negacionistas. Vejam como ela é uma margem, mas é uma margem que já permite decisões bastante concretas, como é o caso dessa da Alemanha. Ou seja, 600 gigatons, né, de
orçamento ainda existente, ou 800. Teria que se chegar nisso. E o que os autores chamam a atenção é que os números, eles estão contestando os números da legislação, mostrando que, na verdade, não adianta eu colocar numa lei que a minha meta é 2030 um percentual X, se eu já emiti determinadas quantidades de carbono. Porque o que vai importar, inclusive na demanda deles, essa imagem tem uma seta. Isso parece, né, se vocês visualizarem, isso parece uma montanha ali, né, um cliff. Dentro dela é que o que já foi ou o que ainda será emitido de gás carbônico. Ou seja, eu tenho dentro disso é o conteúdo que altera a temperatura do clima. Ou seja, quanto mais tempo eu levar para adotar medidas, eu terei que adotar medidas de corte muito mais drásticas. Ou seja, eu estou perdendo tempo, isso é um argumento muito forte na ação e que convenceu o tribunal. E, portanto, vejam como essa métrica ela auxilia tomadas de decisões. E para decidir sobre futuras gerações, eu tenho que ter métricas. Do contrário, futuras gerações fica, como ela vinha sendo tratada até hoje, ela fica muito abstrata. Esse é o grande mérito para mim nessa decisão. Ela usa a ciência para conseguir criar uma métrica para decidir sobre futuras gerações como uma categoria constitucional, que inclusive no Brasil também há previsão no 225 do nosso texto constitucional. Bom, aqui o pleito ele assim é muito forte nessa right turn, né? Nessa virada do litígio climático em direção a direitos fundamentais violados pela inação em relação às mudanças climáticas. É alegado expressamente violação à dignidade da pessoa humana, direito à vida e à integridade física, direito aos recursos naturais, que eu repito ali o conteúdo. Para compreender esse caso, lendo não só a inicial, né, não só a decisão, é extremamente importante, eu faço aqui a quem se interessa, não só por esse caso, mas por litígios climáticos, e sobretudo esse caso, ele é forte, ele cita por diversas vezes, inclusive o Rimo me narra isso, a base é o Urgenda versus Holanda, né? Que está ligada a essa ideia do fair share, ou seja, a partir da questão global, e isso o tribunal analisou, na minha opinião, muito bem, ou seja, apesar da questão climática ser global, isso não pode ser uma justificativa para o país dizer que ele não adotará as medidas necessárias, né? Ou seja, se o Brasil, se a Alemanha, se a Holanda tiverem uma postura acautelada e os demais países não tiverem uma postura mitigatória em relação às emissões de gases do efeito estufa, evidentemente não haverá alteração no aumento da temperatura. E a Corte reage a esse argumento e diz, olha, existem compromissos internacionais assumidos pela Alemanha que têm importância internamente. Numa mesma linha do que Urgenda já tinha conseguido na Holanda, que é um case histórico. Na mesma medida, Legare versus Paquistão, que é um caso emblemático de litígio climático, onde foi feita uma reflexão muito interessante e rica acerca de como direitos fundamentais devem ser reinterpretados a partir de uma lógica não mais só de justiça ambiental, mas de uma nova gama de desafios que dizem respeito à justiça climática. E a própria decisão aqui da Suprema Corte da Colômbia, do caso Futuras Gerações dos Povos Amazônicos versus o ministro do Meio Ambiente da Colômbia e outros, né? Que é um caso que trabalha muito com a ideia de futuras gerações e a própria natureza como sujeito, a floresta como sujeito de direitos. Tudo isso eu enxergo nessa ação da Alemanha
Só que me parece que ela avança no sentido de começar, que é uma tradição do direito constitucional alemão, inclusive, de produzir uma dogmática de direitos e deveres e começar a elucidar de forma técnica o que é o termo futuras gerações, quais as dimensões disso em nível de vinculação. A decisão é desse ano, surpreendeu, inclusive, isso eu perguntei pessoalmente, surpreendeu, inclusive, os autores da ação, que viam como uma decisão muito árdua, né? O dever de proteção foi refutado, mas a corte foi sensível exatamente a essa disputa intergeracional, que eu vou aprofundar em seguida. O artigo 20, portanto, primeira conclusão, que era algo de algum consenso na doutrina alemã, ela abrange a questão climática, então a proteção ambiental, esse é um ponto importante para nós brasileiros. Nós temos já uma ação que propõe a ação do IEA versus Brasil, que tramita em Curitiba, que eu tenho a honra de participar dela. Ela já alega um direito fundamental à estabilidade climática no Brasil. E aqui a Corte Constitucional ela estabeleceu que o artigo de tutela constitucional do meio ambiente abrange sistema climático. A Corte também decidiu que há uma obrigatoriedade ao legislativo, reduz a discricionariedade do legislativo alemão e que ele deve visar a proteção do clima e buscar atingir a neutralidade climática, que isso estaria compreendido no artigo 20 da Lei Básica. Também que ele é judicializável, obriga o legislativo, deve apresentar preocupações ecológicas e aí um olhar para as futuras gerações, que são particularmente afetadas pelas mudanças climáticas, pelo agravamento do longo prazo que há no fenômeno das mudanças climáticas. Tentando sistematizar, nem sempre é muito simples sistematizar para apresentar uma decisão judicial. Ela vai e volta em diversos pontos. Eu peguei 3 grandes pontos para mim que são marcantes nessa decisão. Poderia ter pego outros, mas para mim são 3 pontos centrais. O Acordo de Paris passa a ser uma meta climática de status constitucional, né? Na linha do que o Urgenda já tinha produzido anteriormente, sob outras condições, sobre outro cenário. Então, ganha um status constitucional. Aqui significa, se amanhã ou depois algum governante que adotar um parâmetro diferente, ele não estará respaldado a partir dessa decisão da Corte Alemã. Então, Paris passa a ser o parâmetro do status constitucional de meta climática. E aí nós temos que fazer uma advertência feita pela própria ciência, né? A ciência diz que 1,5 não pode ser tido como seguro. Então, na verdade, nós temos que entender que o Acordo de Paris, que diz 2 e, se possível, 1,5, não garante segurança climática, né? Não garante uma estabilidade climática para a ciência. É um acordo de geopolítica, um acordo político de política climática. Isso é importante ressalvar. E outra questão é, não há o Tribunal Constitucional não estabeleceu que 1,5 é o parâmetro. Ele estabeleceu que o Acordo de Paris é o parâmetro, ou seja, 2 mirando, envidando esforços para chegar a 1,5. O governo, uma semana após essa decisão, o governo nessa linha já alterou a meta de 2030, considerando os números de 1990 para 65%, foi uma vitória inclusive de repercussão política imediata. E os outros 2 pontos que eu vou aprofundar agora, encaminhando o final da minha fala, é o Carbon Budget, que eu
descrevia antes para vocês, e a questão atinente às futuras gerações. Futuras gerações, para mim, é uma matéria muito cara. Eu trabalho com ela em 2 livros meus, o Dano Ambiental Futuro e o Gestão Jurídica Ambiental. Tem um capítulo onde eu estabeleço a natureza jurídica das futuras gerações, e essa é uma decisão que me parece avançar, usando a estrutura do Carbon Budget. Geralmente, as questões ambientais, e aqui vai um primeiro ponto de reflexão sobre essa decisão, elas estão ligadas à produção de deveres deveres objetivos baseados na importância do bem em nível comunitário. Né? São bens comunitários, meio ambiente, né? Atmosfera, clima. E, portanto, pelo interesse transindividual, pela importância comunitária e transindividual, justificam restrições a direitos subjetivos, direitos individuais, direitos privados. Essa é uma decisão que inverte essa lógica. Essa é uma decisão que, primeiro, obriga o legislador a proteger as populações em nível climático e com grande foco nas futuras gerações, que é um problema de longo prazo. A geração atual não pode desproporcionalmente ter vantagens em relação a essa liberdade, em relação e às custas, né, desse orçamento às futuras gerações. O orçamento disponível deve ser distribuído de forma justa, equilibrada. E aqui tem subjacente um ponto que para mim é determinante, ao reconhecimento do Carbon Budget, que é ciência, que não é milimétrico, porque as questões científicas de cenários de mudanças climáticas são ultra complexas, só podem ser produzidas a partir de cenários, então existem margens de incerteza sim, mas podem ser tomadas decisões com base nessas margens de incerteza. O judiciário vive decidindo diariamente questões de família que há incerteza, questões de acidente de trânsito onde há incerteza, questões econômicas e assim por diante. Também estabeleceu essa decisão que essas reduções devem ser compreensíveis após 2030 e que devem levar em consideração esse equilíbrio, esta justiça intergeracional. A questão da ciência climática, ela conclui que não havia sido distribuído proporcionalmente esse orçamento, como nós vimos antes, e considera, eu quero que ela distribui de forma desproporcional. Essa citação, para mim, ela é muito marcante, né? Os direitos de liberdade dos reclamantes podem ser violados porque a Lei da Proteção do Clima adia proporções consideráveis dos encargos de redução de gases do efeito estufa, exigidos pelo artigo 20A da Lei Básica para períodos posteriores a 2030. Ou seja, eu vou ter que ser muito mais restritivo após 2030 do que eu estou sendo agora. Isso vai afetar as liberdades. Encargos de redução adicionais poderiam, então, ter que ser fornecidos em tão curto prazo que isso também exigisse enormes esforços deles e ameaçasse de forma abrangente sua liberdade fundamentalmente protegida. Está falando, obviamente, dos autores. Praticamente qualquer liberdade é potencialmente afetada, porque hoje quase todas as áreas da vida humana estão associadas à emissão de gases do efeito estufa. Ou seja, eu vou afetar os direitos de liberdade de forma desproporcional desses jovens que ainda têm uma longa vida pela frente, porque quanto for avançando a questão climática, maior, como eu não estou adotando medidas mais agressivas agora, elas terão que ser desproporcionalmente tomadas num futuro. O que a decisão chama de garantias intertemporais de liberdade.
Para mim, um dos grandes conceitos aqui desse caso, né? E que, ao meu ver, ele inverte a lógica de como futuras gerações vinham sendo trabalhadas sempre como deveres impostos às presentes gerações. Os direitos fundamentais oferecem aos reclamantes, aqui é texto da decisão, proteção contra ameaças abrangentes a liberdades causadas pelos encargos das reduções, descarregando unilateralmente para o futuro. Já indo para uma linha de conclusão e encaminhamento dos questionamentos, debates e ouvir a Rafaela, há na peça dos autores uma diferenciação muito interessante de futuras gerações e futuro humano. Futuras gerações dentro daquela lógica de justiça intergeracional, mas sempre numa fala usando os autores, os jovens e a sua vida, dentro de uma linha, e aqui a gente começa a concluir uma primeira questão dessa sessão. O termo futuras gerações aqui não é o termo dos não nascidos, como geralmente pensado. Há uma tendência nos litígios climáticos, como eu falei lá nas primeiras lâminas, de usar crianças e usar a imagem de jovens adultos para demonstrar a questão prolongada dos efeitos das mudanças climáticas e poder argumentar dentro da linha de vida dessas partes, desses sujeitos, argumentar as consequências futuras e a necessidade de adoção de medidas no presente mais restritivas. Mas essa imagem construída dos autores, né, ela fala de um termo futuras gerações que eu me arrisco a dizer que é menos ambicioso do que futuras gerações pode ir, que são as futuras gerações propriamente ditas, que são as não nascidas, né? Então, na peça, eles trabalham com essa dicotomia, assim, futuras gerações e futuro humano. Dentro da lógica de futuro humano, está mais vinculada à ideia de dignidade da pessoa humana numa dimensão ecológica e de mínimo existencial. Grande novidade do caso é essa capacidade que o tribunal teve de tratar de forma dogmática conflitos intergeracionais, que eu até acho que essa ação é muito baseada numa nova perspectiva de intergeracionais ou intergeracionais, né? E de o que nós consideramos futuras gerações. São os jovens que terão a fase adulta num futuro, ou aqueles que sequer nasceram, onde, obviamente, eu vou estar trabalhando com uma métrica mais dilatada do tempo. Então, a decisão fala em garantias constitucionais da liberdade desses jovens que já nasceram e que já estão vivos, né? Portanto, a minha leitura desse caso e o grande poder que ele parece ter é de trazer essa dupla possibilidade. As futuras gerações propriamente ditas são aquelas não nascidas que obrigam o direito a analisar um futuro dilatado, longínquo, um futuro de 50, 100 anos, né? Só uma estimativa para termos uma métrica, né? E quando eu falo em mudanças climáticas, isso é plenamente possível. Aonde aí se estaria ligado muito mais a deveres intergeracionais, ou seja, deveres de proteção e de levar em consideração futuras gerações, mas não há reciprocidade, eu não tenho como ter direitos subjetivos, né, em relação a isso. Por quê? Porque não há reciprocidade, eu não tenho como ter esses não nascidos sendo e postulando direitos. Então eu estaria trabalhando com deveres autônomos. De outro lado, o Tribunal Constitucional, provocado pelos autores nessa linha, vai por uma ideia de presentes futuras gerações, é uma terminologia que eu estou criando para tentar ser didático nisso, né? Que são os jovens, que são as gerações vindouras que já nasceram, mas
terão impactos durante a sua linha do tempo, ou seja, num período mais curto do que a anterior que eu descrevi, mas terão impactos severos nas suas vidas em virtude das mudanças climáticas. E esse impacto vai ser nas liberdades, que é um direito fundamental muito sólido na tradição alemã e, inclusive, talvez na brasileira também tem esse peso constitucional. E aí eu trago aqui que tanto na peça dos autores quanto na decisão se usa isso por diversas vezes durante sua vida. Direitos de liberdades, ali está errado, libertadas, né? Direito de liberdades, desculpem, intertemporais, mas também deveres impostos às presentes gerações, a essa duplicidade. Há uma reciprocidade em nível de direitos e obrigações e a Corte pugna por um direito de desenvolvimento futuro das gerações futuras, porém já vivas. Esse é o Rimo, um dos juristas que conceberam essa ação. Eu tive a satisfação de conversar com ele já algumas vezes numa rede de advogados que trabalham com litígios climáticos. E meu agradecimento ao convite, ao honroso convite que eu recebi aqui, a satisfação de poder estar conversando com vocês e agradeço na pessoa do professor Marcelo Duque. Muito bem, professor Delton. Nós é que agradecemos aqui do CDA sua brilhante exposição, um tema muito relevante, que interessa em particular a mim e ao professor Augusto, que temos uma disciplina em conjunto no mestrado e doutorado, que se chama Liberdades Fundamentais no Contexto Alemão e Europeu. E dentro do conceito de liberdades, nós analisamos vários direitos, inclusive esses transindividuais, ou seja, um tema muito caro para nós. E, de fato, esse caso ele é muito impactante. Depois eu vou comentar, vou passar a palavra para a Rafaela, mas adianto até, Delton, que logo que saiu o comunicado da imprensa sobre esse caso, eu fiquei um pouco assim iludido pelo título que a imprensa alemã conferiu, porque não passava a magnitude que aquilo representava. E na época eu lembro bem que comentei com a Rafaela, nós dialogamos bastante sobre essas questões, eu disse, eu vou ter que me inteirar melhor sobre essa questão, até eu publiquei um artigo, eu compartilhei ali no chat, depois você dá uma olhada, resumindo a fundamentação do julgado do Tribunal Constitucional, e à medida que eu ia me aprofundando na fundamentação, eu comecei a perceber, Delton, como é rica a construção, essa que você refere, essa construção dogmática e, ao mesmo tempo, corajosa a decisão. É algo assim, Rafaela e colegas que nos assistem, que do ponto de vista do Tribunal Constitucional Federal Alemão, chega a ser marcado por um certo ineditismo, porque ao contrário do Brasil, para quem não está muito acostumado com essa cultura constitucional alemã, existe uma autocontenção significativa do Tribunal Constitucional em função, né, Rafaela, das decisões legislativas. Talvez para um brasileiro isso passe batido, porque o nosso STF não tem, digamos, pudor nenhum em declarar normas inconstitucionais, a hora que quer, 24 horas por dia. Mas para o Tribunal Constitucional alemão não é bem assim. Aquela questão da separação dos poderes é algo mais rígido na Alemanha. Então, isso é feito com certa parcimônia. E, nesse caso, como o professor Delton deixou claro, o Tribunal Constitucional não teve pudor nenhum. Ele embretou, como se diz aqui no Sul, o legislador de uma forma baseada numa argumentação riquíssima dessa causa ambiental, que não é uma causa alemã, é uma causa mundial, que deve unir a todos. Inclusive, né, Rafaela, muito interessante a questão, já te passando a palavra, que parte dos autores da reclamação constitucional não eram sequer cidadãos alemães. Viviam no exterior, em países da Ásia. Então, isso é fundamental, porque não se pode dizer que a Alemanha reagiu visando a proteção dos seus. Exato. A proteção do gênero humano. Exato. E uma provocação até que eu acredito que a gente também deva perguntar para o Delton, até que ponto isso também não é estratégico nessa ação. A escolha de nominar, né, e dando boa tarde a todas e todos que nos assistem, né, mas já na empolgação do debate, a escolha de nominar na condição de coautores, né, não nascidos na Alemanha,
né, para, de uma certa forma, personificar a transnacionalidade, o caráter transfronteiriço das emissões, o fato de que as emissões são cumulativas, de que as emissões não respeitam fronteiras, e o quanto isso repercutiu na ótica do Delton, se isso foi o objeto de um debate mais profundo, se na decisão isso se mostra questionado, se isso permite que novas demandas, novos litígios também sigam por esse caminho, mesclem nacionais dos seus tribunais, né, direcionados à nacionalidade do Tribunal Nacional ou Subnacional, da Corte Administrativa ou Judicial, na qual a demanda é postulada, se isso tende a ser, a partir desse pronunciamento, também tendência. Mas acho que eu vou aproveitar, né, o gancho, a oportunidade de fala, para contextualizar algumas e propor algumas questões que, particularmente, eu entendo relevantes para o debate, inserir esse caso, essa decisão no contexto da litigância climática atual, o quanto ela é representativa. Eu acho que o Delton, agora nessa passagem final, né, de chamar a atenção para essa duplicidade, dessa escolha de colocar no termo futuras gerações, talvez não a linguagem que a gente está tradicionalmente acostumado a tratar, aqueles não nascidos, né, aqueles que têm que, de alguma maneira, ter o seu interesse jurídico protegido e tutelado pelas gerações atuais, mas que a leitura e a forma como a decisão encaminhou foi diferente. Até que ponto isso também é estratégico? Me parece que sim, é estratégico, por vários motivos. O Delton ressaltou que a legislação alemã tem o 20A, mas não tem o 20B, tem desde 2006 né, uma intenção de incluir de forma expressa no texto constitucional um reconhecimento subjetivo às futuras gerações no contexto alemão, mas não há ainda essa aprovação. Então, essa escolha de dar ao nome de futuras gerações aqueles que são, a rigor, já nascidos, adolescentes, adultos, crianças, também me parece ter motivos e fazer sentido nesse contexto também do qual a decisão foi proferida. Além disso, e aí, né, são perguntas que eu deixo no ar para o Delton, se ele acha que teve essa intenção, seja na presença de não nacionais, seja no caráter de duplicidade da leitura que se deu ao termo gerações futuras, que para nós, no contexto doutrinário brasileiro, tem uma outra linguagem, né, na linha dos textos do Delton, mas na linha do que se pronunciona também os julgados, uma leitura de que se nós estamos falando daí dos não nascidos. Mas eu acho que um outro recorte temporal que pode dar uma dimensão ainda maior da relevância da litigância climática em geral, que esse caso pensado aqui ilustra, mas que a gente tem, que talvez se a gente buscar nesse recorte, a gente vai perceber o quanto este tema, confrontado agora com os dados científicos que nos aportam de forma ainda mais urgente, estão sendo debatidos, né? Então, o recorte é muito simples. Se nós pegarmos de fevereiro, vou pegar de fevereiro de 2021 a junho, a semana passada, estamos falando de fevereiro, março, abril, maio, junho. Nessa janela temporal, nós temos, vamos recapitular, a partir de 3 de fevereiro, Tribunal Administrativo de Paris, Corte Francesa, emite também uma decisão judicial histórica, reconhece a inação, a pouca ambição da França com relação à sua proposta de enfrentamento das mudanças climáticas no contexto francês. A partir disso, já havia uma proposta de referendo constitucional para a inclusão na Constituição francesa de dispositivos relacionados à mudança climática, e essa decisão, se acelera esse processo ou não, também é algo para comentarmos, o quanto a litigância está trabalhando, está operando para a construção, para um fortalecimento de um constitucionalismo climático, como o Delton menciona, para que sejam incluídos dispositivos específicos ou para que, numa outra análise, os textos das constituições atuais, já vigentes, sejam relidos. Se perceba que na leitura do 225 nós temos ali embutido uma proteção climática, ainda que expressamente, né, e que implicitamente ela já constava, seja na leitura do 20A alemão, ou seja no que ocorre, por exemplo, no contexto francês, nessa
decisão que impulsiona. Nós já tivemos, passou pela Assembleia Nacional, a proposta seguiu para o Senado, houve alteração de texto, mas uma ideia de provocar um referendo para a inclusão expressa na Constituição francesa. Nós temos a decisão que hoje o Delton comenta, ela é de 29 de abril, e apenas um mês depois, nós temos em 26 de maio, uma decisão que também é histórica, em outra corte, em outro país, né, um caso provocado, acionado, né, contra a companhia Royal Dutch Shell, o Mill Defence versus a Royal Dutch Shell, em que se reconhece na corte holandesa, o Tribunal Distrital de Haia reconhece que o setor privado, né, os chamados carbon majors, os grandes emissores, também tem que traçar uma trajetória de redução de emissões na linha do que é decidido pelo Tribunal Alemão, de que essa trajetória seja compatível com o Acordo de Paris, não seja, portanto, mera, né, lavagem verde. Passou 26 de maio a decisão no Tribunal holandês. Apenas um dia depois, 27 de maio, nós temos aportando na Austrália decisão similar, né, proposta aqui também por crianças e mais uma freira, uma freira idosa de 86 anos. Essa decisão também passa a ser histórica para o contexto judicial australiano, contra o Ministério do Meio Ambiente. Esses adolescentes postulam que se paralise um processo de aprovação para uma enorme mina de carvão, e chama atenção que na decisão judicial, essa de um dia após a decisão do tribunal holandês, se aborda a demonstração de que os danos potenciais que foram evidenciados pelo conteúdo probatório apresentado ao tribunal é de que se espera, acaso aprovada a expansão, acaso a mina levada a efeito com relação às emissões que dela gerarão, 1 milhão de crianças australianas vivas e já nascidas hoje sofrerão com ao menos um episódio de estresse térmico sério e o suficiente para exigir cuidados intensivos em um hospital. Entre tantos argumentos, que é postulado na justificativa de acolher a inicial. E nesse mesmo dia, 27 de maio, esse que sai a decisão do Tribunal Australiano, nós vamos ter uma decisão aqui no Brasil, porque o Brasil também está inserido nesse contexto. O Delton menciona, ele patrocina uma das ações que a gente considera como litígios climáticos no Brasil. E em 27 de maio, no mesmo dia em que nós temos a decisão na Austrália, nós temos uma decisão aqui num processo movido por representantes do Fridays for Future Brasil, né? Então nós temos a ação denominada Thalita da Silva versus outros versus o Ministério, né, do Meio Ambiente, a União, enfim, em que se alega, porque o Brasil apresentou no finalzinho do ano passado a sua atualização de NDC, né, a sua proposta de nova contribuição discriminada para de ajuste, né, aquilo que é o objeto do Acordo de Paris, as suas metas de redução, essa trajetória de pretensa neutralidade climática, e aportando aí de que seria neutro em emissões até 2060, né, o que de cara a gente percebe que não fecha com a informação científica e com os dados de que exigem que essa neutralidade num cenário ótimo venha até 2050. E a ação questiona justamente isso, a regressão da ambição climática brasileira, a falta de setorização, né, e nesse mesmo dia, no dia em que sai a decisão na Austrália, vem a decisão brasileira, mas num primeiro sentido de incognição sumária, não verificar de plano e que teria havido esse regresso na ambição climática. Para fazer esse recorte, que finaliza com a semana passada, nós tivemos agora, 17 de junho, perante um tribunal na Bélgica, uma decisão que é também histórica, sob o ponto de vista da justiça belga, e que até é a ação mais antiga de todas. Ela é contemporânea à Juliana versus Estados Unidos, no sentido de reconhecer, muito similar ao decidido aqui, apresentado hoje, de que o governo belga está não está demonstrando a sua trajetória de redução de emissões e que, da mesma forma, não há um esforço imediato, não há um decréscimo imediato. Então, esse recorte, eu acho que ilustra bem vários aspectos que foram destacados, apresentados no caso, para mostrar o quanto essa temática agora, e quanto essas ações agora, né, estão em todos os continentes, praticamente, estão no contexto europeu, no contexto americano também, nem todas são positivas, né? Nós temos, no mesmo dia em que tivemos a decisão belga, nós tivemos uma decisão no contexto dos Estados Unidos
desfavorável ao enfrentamento de mudanças climáticas. O colega juiz federal da Louisiana volta atrás na ordem executiva do governo Biden de não mais permitir arrendamentos para exploração petrolífera em terras públicas, e essa decisão é cassada, sobre um argumento de que não houve um devido debate, não se pularam etapas, né, burocráticas, enfim. Mas nós temos um cenário que mostra que essa temática vai e seguirá permeando, né, o judiciário em diferentes contextos, né, e para ilustrar o quanto esse caso está inserido numa realidade ainda mais ampla. É uma primeira abordagem. Eu queria ouvir o Delton sobre a questão da duplicidade, se é estratégica, a questão da escolha dos nacionais, e também ouvir o professor Marcelo. Bom, em primeiro lugar, parabenizar a Rafaela pela belíssima contextualização, né? E o professor Marcelo pelo texto que eu já havia lido. Quem tiver interesse em visualizar e ler de forma sistematizada a decisão, com dicas, com leituras, com a observação, eu recomendo esse texto que está ali no nosso chat aqui da nossa fala. A Rafaela fez uma belíssima contextualização do que está acontecendo hoje, essa efervescência do litígio climático. E nós podemos, eu costumo dizer, Rafaela e Marcelo, se assim me permitem, nós vivemos tempos que só remontam à Revolução Industrial. Nós vivemos tempos de uma verdadeira revolução de direitos, de reinterpretação do direito, de reinterpretação da dogmática, de reinterpretação dos textos constitucionais. E, para mim, eu estou escrevendo agora na minha próxima publicação, esse constitucionalismo climático, que a Rafaela, por ser minha orientanda, eu tenho a honra de ela ser minha orientanda no doutorado, ela já conhece. Então, começa a se formar de forma transnacional uma corte, começa a influenciar a outra. A Corte Constitucional Alemã não é novidade, ela influencia de forma muito significativa a doutrina brasileira, por exemplo, e o próprio STF. Então, essa é uma decisão que eu não tenho a mínima dúvida de litígio climático, que vai ser lida, muito estudada no Brasil, e que alguma repercussão ela vai ter na nossa corte, inclusive. E a Rafaela, conhecendo muito esse conteúdo, ela faz uma pergunta, ao meu ver, chave. Eu acho que um dos pontos aonde esse litígio estratégico vem testando as estruturas jurídicas e a capacidade jurídica em litígio climático é exatamente essa questão transfronteiriça. O direito é extremamente territorializado. E já existe uma ação na Alemanha que é do peruano contra a maior empresa de geração de energia da Alemanha, alegando danos climáticos lá no Peru, na sua região, em virtude do percentual de emissões dessa empresa em nível global. Sem adentrar no mérito se essa é uma ação que vai ser bem sucedida ou não, ela já causou um impacto no direito alemão, na doutrina alemã e mundial, pela questão de nexo de causalidade, por uma questão de elasticidade da causalidade tradicional para outro nível. Então, eu acho sim, Rafaela, que e tenho trabalhado, ouvindo muito experiências internacionais e dialogando e tendo a oportunidade de perguntar. Eu não tenho a mínima dúvida que eles trabalharam com essa perspectiva de pressionar o direito alemão e o direito mundial, porque essas ações estão sendo estudadas, as brasileiras estão sendo estudadas fora, a gente frequentemente está tendo que falar e fala com os colegas de fora explicando quais as estratégias a gente adotou. Nós trocamos essas informações porque estamos todos aprendendo.
E me parece que um dos pontos que a Corte Constitucional deixou claro tem uma primeira parte da decisão que a Corte diz, olha, eu não vejo uma violação ao dever de proteção, porque foi cumprida, foi adotada, foi feita uma legislação. O legislativo foi lá e adotou uma escolha. E aí ele diz, depois eu vou analisar essa escolha. E nesse ponto ele diz, olha, em tese, se a repercussão, as medidas, as ações são adotadas aqui no país e a repercussão, em tese, não haveria problema destes autores serem internacionais. Então isso é dito de forma muito rápida, de forma muito tênue, mas é uma semente que me parece clara, já do caso do peruano, já de toda uma lógica de litígio climático e de, eu vou além, vou dizer constitucionalismo climático, onde vai se formando uma base. Para finalizar essa resposta, para eu não me estender muito, estou ansioso também por ouvi-los, vejam a importância de se estabelecer como status constitucional um acordo internacional. Vejam que ele passa a exigir comprometimento. Uma coisa é tu jogar essa responsabilidade exclusivamente aos jogos políticos de um território, de um país, de um Congresso Nacional brasileiro, alemão, com as pressões, com as ideologias, com o lobby, com... Agora, a partir do momento que tu está num plano mais internacional, a capacidade de pressão desses atores econômicos diminui. Não há dúvida que diminui. Eles têm capacidade muito maior de pressionar um Congresso Nacional brasileiro, norte-americano inclusive, do que num acordo internacional da ONU, promovido pela ONU, que a matéria é clima. Então, a adoção do padrão como constitucional do Acordo de Paris, para muitos longe do ideal, porque 1,5 já não é ideal, e 2, então, existem riscos de catástrofes bem significativos e aumento dos eventos extremos. No entanto, passa a ser um padrão de começar a se construir uma confiança. A Corte fala isso, uma confiança nos compromissos internacionais, que a Alemanha fará a sua parte. Diz isso expressamente. E acho que a duplicidade no tratamento das futuras gerações, nada nessas demandas não é estratégico. Nada. É uma forma, porque, veja bem, a partir do momento, eu até vejo como uma certa crítica, eu tenho que admitir, tratar futuras gerações dessa forma menos ambiciosa. Mas não há dúvida de que é trazer futuras gerações para um debate real, para um debate de um judiciário analisando vidas reais e personificando futuras gerações. Ou seja, eu perco em ambição e ganho em eficiência. Acho que é o primeiro ponto de um debate mais forte de futuras gerações. Desculpa ter me alongado, professor Marcelo, mas as perguntas foram de um nível que eu precisava construir tijolo por tijolo. Imagina, esse é o propósito do nosso evento, professor Delton. Veja, essa questão ela é tão rica e ela possui pontos de contato tão fortes com o direito constitucional que nós vamos ter ainda muito tempo para compreender as repercussões. Eu cito ao menos 3. O primeiro é na linha do que você falava, né? Cada vez mais os países trabalham no que nós chamamos de bloco internacional de constitucionalidade. As constituições se comunicando em torno de uma interpretação que se deixe reconduzir a fundamentos comuns. E por que isso é uma questão, Delton, Rafael e colegas, muito importante na Alemanha? Porque as cabeças que lá efetivamente se preocupam com o tema da sustentabilidade, há muito chegaram à conclusão de que não basta a Alemanha fazer o seu dever de casa, por um motivo muito simples. A área territorial alemã é semelhante à do Rio Grande do Sul.
Então, se eles resolvem o problema numa área semelhante ao Rio Grande do Sul, mas o Brasil não resolve o seu, a China não resolve o seu, enfim, os demais países europeus, do que vai adiantar um sacrifício tremendo se não há uma linguagem minimamente comum entre os atores que contribuem para o desastre ambiental? Então, essa necessidade de se extrapolar em soluções racionais é algo que há muito tempo vem sendo debatido. Então, esse bloco internacional de constitucionalidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, que como constitucionalista me toca mais, é que, de certa forma, nós estamos, Delton, Rafaela e colegas, retornando a um princípio lá do constitucionalismo americano pós-revolução, que era quando os americanos, os pais fundadores, diziam que os vivos não podem ser governados pelos mortos. Algo que está meio esquecido ultimamente. E por que eu digo isso? Toda essa belíssima exposição do professor Delton, ela toca num ponto que nós podemos resumir da seguinte forma. O Acordo de Paris determina uma redução drástica de emissões até 2050. O legislador alemão fez um plano até 2030 com metas razoáveis, digamos assim. Só que se omitiu de 2030 até 2050. Aí o tribunal chega para o legislador e diz o seguinte, olha aqui, ó, vocês obrigam nós a reduzirmos as emissões até 2030. Só que isso ainda é pouco, contando o tempo final até 2050. Numa linguagem simples para os nossos estudantes é mais ou menos assim. Você tem que escrever um TCC e tem que entregar lá no final do semestre. E chegou ali, o semestre começa em março, acaba em julho, e chega ali por final de maio, e o camarada está recém no capítulo 1 dos 3 capítulos. O que nós, né, Delton, como professores orientadores, vamos dizer? Isso já é uma dica para você sentar o couro na Rafaela para ela entregar essa tese de uma vez. Diz, olha aqui, ó, vamos se mexer, gurizada. Não adianta chegar no meio do semestre e estar com um capítulo, se você tem que escrever 4 capítulos. Então, ficou claro que ali o problema não foi da solução em si adotada pelo legislador. Isso que o professor Delton quer dizer com que não houve um juízo de contrário à medida tomada pelo legislador em prol da proteção ambiental. O que houve foi uma distribuição desproporcional de encargos, porque nós regulamentamos a matéria até 2030 e nada falamos até 2050, sendo que tudo que for feito até 2030, com base nas ideias legislativas, nas soluções, não são suficientes para se chegar na neutralidade climática até 2050. E qual é a consequência disso? Isso iria impactar demais a liberdade pós-2030. Porque se faltar muito a ser feito a partir de 2030, daqui a pouco, de lá para frente, não se pode mais andar de carro com motor a combustão, nós vamos ter que diminuir a eletrificação, porque isso também gera, né, emissões, assim por diante. Então, o cerne dessa decisão está na distribuição desproporcional de encargos intergeracionais, cuja consequência é afetar a liberdade, ou o risco de afetar a liberdade, dessas gerações que irão viver de 2030 para frente. Pouco importa a idade, pouco importa a idade. Então, essa é uma questão que no constitucionalismo ela estava meio esquecida, professor Delton, baseada em várias questões ligadas a garantias adquiridas, tal. Ou seja, algo que fazia sentido no passado e se justificava, mas por algum motivo não faz mais sentido no presente. Deve necessariamente permanecer intocado, porque é um direito adquirido, ou o constitucionalismo exige sempre uma readequação? Isso relativiza até mesmo esse entendimento de cláusulas pétreas, de conteúdos imutáveis, que para muitos é um tabu no constitucionalismo. Mas essa experiência alemã nos revela cada vez mais que os americanos, os pais fundadores, lá atrás, de certa forma, anteviam o problema, ainda que, obviamente, não do lado ambiental, mas do lado das liberdades, no sentido de que os vivos não podem ser escravizados pelos mortos. Se o legislador lá atrás tomou uma decisão que não é mais passível de, digamos assim, de emprego em face da emergência ambiental atual, nós temos que intervir nisso. E não interessa de como nós vamos fazer. Agora, o que eu não posso é, por meio de uma decisão equivocada de hoje, comprometer as futuras gerações. Porque daí essa alteração no estilo de vida vai ser tão drástica
que as futuras gerações vão olhar para trás e vão dizer, pois é, hoje a gente não pode andar de automóvel, não podemos voar de avião, porque vocês consumiram esse orçamento de carbono de uma forma irracional, irresponsável, e aí estão nos conduzindo a uma situação agora de paralisia. Então, Não, mas não vai ser mais lá na frente não, né, Marcelo? Tu mencionou que não vai poder andar de avião, de carro. Tem lei francesa proibindo voos quando há um trecho disponível de trem de até 2 horas. É de agora, mês passado. E que eu acho que materializa, eu cheguei a comentar em aula com o Delton, essa questão do quanto se vão restringir liberdades. A liberdade de escolher da geração atual, né? A maneira pela qual eu vou me locomover, considerando todo o avanço tecnológico que está à minha disposição, então eu quero escolher ir de avião, proibir voos e obrigar que as pessoas, na verdade, proibir esses voos domésticos em trechos pequenos da França, e obrigando que as pessoas viajem de trem pela questão das emissões, pela necessidade e urgência de que também a França acelere o seu plano, né, a concretização do seu plano, né. Então, também não vai ser lá na frente, essa percepção de que a legislação infraconstitucional já vai começar a dar sinais de que restrições a liberdades, aquilo que parecia inimaginável, né, vetarem a opção de escolher qual vai ser o meu meio de transporte, é algo que já se materializa agora, né? já acontece agora. Isso. Só que o que o tribunal quis dizer é que a conta não fechava. Esse é o grande aspecto, né? Porque tudo nós trabalhamos com prognoses, né, Rafaela? O que o legislador faz? Uma prognose. Ele aposta que aquela solução vai ser razoável até 2030. Mas na visão do tribunal, essa prognose já se mostrou desde o início não realizável. É como o aluno do mestrado chega para mim, professor, eu quero escrever sobre isso, blá, 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 blá. Aí eu olho assim, não, tu não vai escrever sobre isso, porque tu vai precisar 10 anos para escrever sobre isso. Então, vamos reduzir esse negócio aqui. Então, o professor, ele faz uma prognose. Olha, esse teu sumário aqui não fecha. Esse é o raciocínio que o tribunal fez. Essa prognose aventada pelo legislador, ela não se mostra razoável com base na meta que ele quer chegar, sem que comprometa, claro, desproporcionalmente as futuras gerações. Então, esse é o grande aspecto do tribunal ter se adiantado nessa discussão, que eu achei, assim, o mais revelador dentro do que eles chamam, né, de garantias intertemporais de liberdade. A liberdade não tem que ser pensada só para quem está hoje, mas como ela vai se colocar lá para frente. Eu gostei demais dessa ação, sou um pouco suspeito, né? Mas pelas características dela, pelo que eu vinha estudando, pelo que eu já vinha trabalhando, mas o ponto de trabalhar os direitos de liberdade, eu confesso que eu tenho grande apreço. Acho que a humanidade, os grandes avanços da humanidade, via de regra, foram albergados, foram permitidos a partir dos direitos de liberdade. E no ambiental é muito forte uma lógica de impor restrições e de pensar o ambiental sempre a partir da restrição. E essa decisão faz uma reconstrução dessa lógica, mostrando que os direitos de liberdades, dependendo como eles são pensados, eles podem ser propulsores de uma estratégia jurídica ambiental protetiva, inteligente e que assegure desenvolvimento. Veja que a decisão fala em desenvolvimento, de um direito fundamental ao desenvolvimento no futuro desses autores, né? Vejam que eu estou sempre cuidando que eu coloco para os autores, ou seja, eu quero mostrar que há futuras gerações dentro ainda de uma estrutura de uma vida humana da pessoa colocada na ação, né? Então, eu acho que essa é outro ganho dessa ação, é mostrar como não deve ser vislumbrada uma adesão imediata sempre, de que sempre restrições por si só são proteção ambiental. As proteções ambientais e pensar
proteção ambiental muitas vezes estará ligado a promover formas de desenvolvimento compatível com este cenário. E, portanto, se exige, sim, um repensar, como o professor Marcelo falou, um repensar dos direitos de liberdade, dos direitos negativos, num novo cenário de justiça climática, onde eles terão que fomentar e equilibrar a ousadia humana, porque a ousadia humana não se dá pela restrição, se dá pelas liberdades que são asseguradas constitucionalmente. Então, esse foi um dos pontos também dessa riquíssima decisão que me chamou a atenção, e eu finalizo um pouco aqui minha fala agora, e eu perguntei para esse colega alemão, eu falei, Raymond, essa decisão te surpreendeu? Porque, para mim, essa lógica dos direitos de liberdades usados intergeracionalmente, ainda num plano de uma vida humana concreta, para a questão climática, quando via de regra a gente pensava que seria pela restrição, pela diminuição das possibilidades de agir. Ele falou, Delton, me surpreendeu. Eu preciso admitir que me surpreendeu a todos nós muito, muito. Nós estávamos mirando ali nos deveres de proteção, sabendo que seria que a Corte Constitucional, como o Marcelo falou muito bem, é muito restritiva no nosso país, mas é uma grande decisão, e é uma decisão que aponta caminhos de como nós podemos trabalhar de forma técnica, de forma a ter parâmetros, a usar a ciência para decisões jurídicas, de forma séria, de forma a ter cenários plausíveis e de como os valores constitucionais nesse novo cenário serão fundamentais. Sim, sim. Eles são importantes porque foram produzidos democraticamente, são um emanar democrático dos nossos sistemas e têm, inegavelmente, um status de legitimação muito importante em nível nacional, apesar do debate ser transnacional. Rafaela. Alegria, né? Acho que a gente só fica ainda com mais ideias a respeito do que vem por aí a partir dessa decisão, que é bem como o Delton fez questão de ressaltar, ela é um marco, né? E essa virada na abordagem, na forma de abordar não só as futuras gerações, sobre o aspecto de o quão elas terão liberdades, o quão liberdades fundamentais garantidas já pelo texto constitucional a elas serão de alguma maneira tolhidas. Tem um outro aspecto com relação à escolha de futuras gerações, Delton, Marcelo, que eu acho que a gente também, se dá tempo ainda, de uma forma rápida, debater, que também são escolhas estratégicas que eu consigo pensar observando, por exemplo, esse recorte de casos e este em específico, e que acabam tendo variações na forma como o litígio é conduzido, como o conteúdo probatório é exigido ou não, né? Então, por exemplo, na decisão da Corte belga, agora a última da semana passada, foram arrolados como parte autoras 58 mil cidadãos. Assinam conjuntamente a inicial. Não saberia dizer se todos são adolescentes, se são crianças, se já são adultos, mas a decisão chama a atenção que diz que há anexo causal comprovando que estes 58 mil serão pessoalmente atingidos pelos efeitos da decisão do governo federal belga de não enfrentar no seu plano legislativo e executivo de forma adequada as mudanças climáticas. É uma escolha, é um caminho. Nós temos o caminho do caso alemão, que foi aqui trabalhado. Nós temos caminhos como o de Juliana versus Estados Unidos, em que se coloca futuras gerações, um ente despersonalizado, e se escolhe um representante. E lá 21 adolescentes, crianças, e o tribunal americano, na época,
reconhece a exigência de que a cada uma dos 21 crianças e adolescentes houvesse uma comprovação de que já sofriam danos ou que estavam na iminência de sofrer danos diretamente relacionados àqueles atos e omissões que eram apontados. Pensando diferentes estratégias escolhidas para colocar ou despersonalizado e escolher futuras gerações, e daí trabalhar com uma ideia de que não precisaria demonstrar a pessoalidade do dano, né, que isso seria, ou como sucede aqui, de chamar de futuras gerações os já nascidos, os vivos, o que também é algo diferente, né, ou como sucede, e como na ação contra a Royal Dutch Shell, também para complementar essa decidida pela corte holandesa mês passado, 2 meses atrás, 17 mil pessoas figuravam também como coautores, tá? E a decisão da corte holandesa foi diferente da belga, no sentido de dizer, não há uma ligação, uma comprovação, não consigo dizer que esses 17 mil são pessoalmente afetados, tá? Mas os entes coletivos que representam os seus interesses, esses têm capacidade postulatória, podem pleitear, porque representam um coletivo, né? E como essas escolhas, Delton, impactam e vão impactar na forma como as ações vão ser conduzidas. E aí uma pergunta de interesse total de qual seria a tendência aqui no Brasil. Qual seria a escolha, talvez, né, estratégica, considerando que a gente tem um 225 que expressamente reconhece, né, um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Se nós vamos escolher aqueles que, como o Delton já ingressaram com ações climáticas e tendem a ingressar com outros novos litígios, que nós vamos pontuar crianças, adolescentes, como acontece em Thalita, futuras gerações, ou acolher milhares de interessados que colocam, bom, por exemplo, né, o descumprimento das metas de redução das emissões brasileiras vai me afetar no futuro, e uma lista de milhares de pessoas assinam essas ações, né, hipotéticas, mas que eu acredito que não são tão hipotéticas assim, virão. Que pergunta, doutora Rafaela. Vamos lá, eu fui perguntado muito similarmente por advogados estrangeiros sobre esse ponto, tá? E eu vejo, né, e aí são percepções, o litígio climático mundial, ele é tão rico que é difícil tu encontrar padrões, tu vai vendo, olha, nesse contexto encaixa mais aqui, ele não tem regras universais, ele vai sendo encaixado, né, e vai sendo achado, e por isso um influencia o outro, então as soluções são muito locais. Pelas características do direito brasileiro, eu me arrisco a dizer, diferentemente, por exemplo, do americano, que é um que eu me debruço bastante, onde o standing tem essa questão da questão de demonstração física da lesividade para poder ter standing, legitimidade, né, não ser carecedor de ação, etc, etc. Eu me arrisco a dizer que nós temos um potencial enorme com futuras gerações. Enorme. Ao passo que o nosso judiciário, ele lida com litígios individuais homogêneos, mas vejam que ele não avançou tanto com direitos, é a minha percepção, né, de direitos individuais homogêneos. Ele avançou, mas ele avançou muito mais nos interesses transindividuais, onde há uma perspectiva comunitária de imediato, e não direitos individuais coletivamente debatidos, como o Zavascki explicava isso para mim, até hoje quem melhor explicou, inclusive foi professor dessa casa onde falamos hoje, né? Foi professor da URGS, histórico, ministro do STF, doutrinador, e o Zavascki tinha essa descrição, né? Então eu acho que nós evoluímos como processo muito dentro dessa lógica de categorias transindividuais. Então, respondendo, acho
E digo mais, aí eu tenho algumas percepções. Colocar os jovens tem uma duplicidade. Ao mesmo tempo que eu permito esse debate do que será a vida deles, eu sensibilizo julgadores, políticos, comunidade, opinião pública, sobre todos vão ter sobrinhos, filhos, netos, pensam em netos. Então tem essa capacidade de ampliar um pouco a visão do homem comum, mas ao mesmo tempo põe um debate tão poderoso, um debate pesado de escolhas na imagem de crianças, quando na verdade esse é um debate e uma responsabilidade adulta. Essa é uma responsabilidade que a nossa geração tem que assumir para si e adotar medidas severas no nosso cotidiano. Então, em alguma medida, eu vejo essa lógica, uma lógica estratégica, inteligente, bem pensada, mas eu acho que o futuro das gerações mais amplo já é compatível em determinados cenários como o Brasil. Maravilha. Bom, nós temos que devagarinho ir encaminhando ao final do nosso bate-papo, porque o professor Delton também tem compromissos, a doutora Rafaela também, de modo que todos percebem que o tema é tão interessante que abre perspectivas futuras de complementação. Eu convidaria aos poucos o professor Augusto, se possível, para se fazer presente para um comentário final, que é o seguinte: essas questões ambientais, elas muitas vezes acabam se resolvendo, Delta e Rafaela, também por um lado muito emocional. E isso é eu e o professor Augusto, o professor Delta, nós temos uma larga tradição de estudos com a Alemanha, idas à Alemanha, e nós percebemos algumas coisas assim que tem que estar lá para perceber, que a imprensa às vezes não transmite. Dentre elas, existe uma crítica, o professor Augusto até poderia confirmar, dessa atuação muitas vezes personificada da causa ambiental em celebridades, como é o caso da Greta, por exemplo, na Suécia. Isso é um debate que eu faço com a Rafaela, porque eu sei que ela gosta muito da Greta, ela brilha os olhos. Eu não tenho nada contra a menina, né, para deixar bem claro. Mas eu já me filio assim a uma corrente que quanto mais pessoalizado fica esse ativismo, menos contribui para a causa. Porque os adolescentes têm picos, né? Adolescente é muito impulsivo, então algumas coisas são levadas a sério, outras nem tanto. Então, os alemães às vezes dizem que o preferível fosse que esse debate ficasse mais canalizado institucionalmente por organizações científicas que trazem dados, do que nesse pessoalismo que eu acho que o fenômeno Greta carrega. E esse é um dos motivos pelos quais até quando nós formatamos esse evento, assim, a sugestão do nome, né, o caso Neubauer Alemanha. Eu não sei se isso é claro para vocês, mas a Alemanha não tem uma tradição, assim, tal como os Estados Unidos, de nominar muitas vezes os casos pelos nomes. Ela nomina pelo assunto. Então, se nós procurarmos Neubauer na Alemanha, nós não vamos ter a mesma facilidade de achar o caso se, ao contrário de colocarmos, assim, lei de proteção climática. Lá, esse caso é tratado como lei de proteção climática. O que apenas comprova o que eu estou dizendo, eles não são muito afetos da personificação desses temas, porque acham que, às vezes, pode atrapalhar. Tanto que a figura da Greta, não pessoal, claro, mas aquilo que ela expressa, é objeto de algumas críticas, mesmo por ambientalistas identificados na Alemanha. Então, esse talvez seja um lado para nós debatermos no futuro, né? O que é melhor em termos de efetividade? Porque se eu acho que tem algo que tem que ligar todos nós, que nos preocupamos com a causa ambiental, é que nós temos que ser pragmáticos. O que vai dar o melhor resultado a curto prazo? E não aquilo que é mais bonito, que é mais chamativo, porque às vezes o que é mais bonito e mais chamativo não é o mais efetivo. Então, isso é uma provocação que eu faço aqui, talvez... Mas Marcelo, sabe, e concordando contigo, quando a escolha tem que ser estratégica, a pergunta era um pouco nesse sentido também para o Delton, da questão de até que ponto nominar, né, ou arrolar na inicial 58 mil pessoas, 17 mil pessoas, uma organização reconhecida, organizações reconhecidas, o quanto isso despessoaliza, despersonifica, mas ao mesmo tempo, claro, passa a depender
da tradição jurídica da corte que está analisando, o quão eles serão exigentes com relação a anexo, como mesmo disse o Delton, a questão no contexto americano é de exigir um standing que demonstre isso, foi uma barreira, por exemplo, em certa medida foi algo objeto de debate em Juliana, e a pergunta de como seria o Brasil, ou como ele vislumbra o cenário de escolhas do Brasil, porque a gente vê que a litigância climática brasileira surge, cresce, né? Ela passa agora nos últimos 2019, 20, 21, a já ter um volume significativo, né? Com relação a monitorar isso e transformar isso em uma base de dados. Eu até comentei com o Marcelo antes, né, na atividade ali no judiciário, eu estou diretamente envolvida com isso. Nós criamos um laboratório de inovação para tratar das mudanças climáticas junto ao CNJ e criamos a primeira base de dados brasileira sobre os litígios climáticos brasileiros, né, no bojo do JusClima, que é esse projeto laboratório, e até era uma dúvida técnica também, enquanto nós montávamos a base, enquanto nós montávamos as escolhas de como a base ia se apresentar e apresentar os seus dados, a equipe de apoio da informática questionava se nós deveríamos colocar só o nome do primeiro autor, o nome de todos os autores, como consta, ou o nome do primeiro, como consta, e eu me lembro que eu disse, olha, por enquanto é difícil saber como vai se dar, quais vão ser as escolhas dos litígios climáticos que serão acionados, que ocorrerão. Eu não sei dizer, se eu não sei dizer se nós vamos colocar milhares na condição de autor, se nós vamos escolher organizações representativas, se nós vamos escolher partidos políticos, o que já temos essa amostragem. No caso do Delton, é uma organização, há partidos políticos também, e temos grupos de adolescentes. Temos Ministério Público na condição de autor, mas eu disse, ainda é muito cedo para talvez deixar fechado, porque se a escolha fosse de nós vamos nominar todos e a listagem toda, e se vierem milhares, né, vai aparecer na página da base e aí nós teríamos uma obrigação, um compromisso. Então se criou no primeiro momento sem essa possibilidade. Mas, enfim, é algo que veremos, né, um pouco cedo nos próximos capítulos e aguardamos que essas ações... Aliás, uma curiosidade que eu não sei se é de conhecimento de todos que nos assistem, por isso eu acho oportuno comentar duas questões processuais. A Alemanha, ao contrário dos Estados Unidos, do Brasil, ela não trabalha com o conceito de demandas coletivas. Isso é uma grande dificuldade para eles, que reconhece que eles estão ultrapassados nesse ponto. O professor Delton, uma das primeiras questões que levantou esse problema foi justamente uma questão ambiental, que foi no escândalo da Volkswagen. Lembra do escândalo do diesel, que vários proprietários foram literalmente enganados pela Volkswagen pela manipulação do software. E aí o que teve que existir? Milhares de demandas individuais reclamando indenizações, porque eles têm, Rafaela, na Alemanha, essa dificuldade processual de não trabalharem, ao contrário que os Estados Unidos fazem muito bem, nós aqui no Brasil, né, esse conceito de direitos individuais homogêneos, enfim, difusos, coletivos, etc., eles não têm lá. Então, isso prejudica também o tratamento dessas questões na Alemanha. E o segundo ponto que eu queria destacar, que eu acho que é muito interessante sobre a perspectiva do direito processual constitucional, é que eu não sei se passou batido para vocês que esta importante decisão que o professor Delton comentou para nós hoje, ela chegou no Tribunal Constitucional por via de um recurso constitucional, que seria o semelhante ao nosso recurso extraordinário. E muitos de vocês devem estar se pensando, mas professor Marcelo, qual foi a posição dos tribunais infraconstitucionais antes disso? Porque recurso extraordinário pressupõe o esgotamento das instâncias. E eu digo, não houve, porque nesta ocasião o Tribunal Constitucional, professor Delton, alemão, utilizou de uma jurisprudência que permite, em situações excepcionalíssimas, que eles chamam, né, Augusto de Sonderfall, né, caso particular, do recurso constitucional em face de uma decisão legislativa, quando o prejuízo ou risco é tão grande que eu não posso exigir do jurisdicionado que tenha o seu direito fundamental lesado antes de eu perquirir se aquela lei vai representar uma ameaça ou não. Então, seria uma espécie de recurso constitucional de natureza preventiva antes da lesão se produzir, o que é muito raro na jurisprudência do tribunal aceitar isso. Normalmente, eles aceitam em questões de leis penais,
Porque dizem, eu não posso esperar o camarada praticar o crime para depois questionar se a lei foi mal feita ou não. Então, tem uma aplicação muito restrita e, nesse caso, ressuscitou, sob pena de nós termos que exigir o pronunciamento de instâncias ordinárias do Poder Judiciário nessa questão. Então, isso também não foi feito. É uma curiosidade, o que só demonstra que, desde o início, professor Delton, o Tribunal Constitucional já teve uma percepção da magnitude do tema. Porque, do contrário, nem aceitaria o recurso constitucional e exigiria o pronunciamento de outras instâncias, ou até mesmo uma ação em controle abstrato de constitucionalidade, que seria o controle abstrato de normas, semelhante à nossa ADI, ação direta de inconstitucionalidade, o que não foi o caso, porque nem os partidos políticos não contestaram a norma, tampouco os governos estaduais ou o governo federal, que são os três legitimados ao controle concentrado na Alemanha, mas sim esse grupo, né, que envolvia adolescentes, professores, adultos, inclusive estrangeiros. Né? E aí, professor Augusto, eu acho, então, que em homenagem à agenda do professor Delton e da Rafaela, a gente encaminha ao final, mas antes nós queríamos lhe ouvir, o senhor que é um analista político alemão, nós conversamos muito sobre isso, sobre a perspectiva da Angela Merkel, que é o que se comenta na Alemanha, vir a ser substituída por uma jovem deputada que representa a coalizão dos Verdes, o Partido Verde, que é muito atuante na Alemanha, e ela se chama Annalena Baerbock, e é cogitada como uma futura primeira-ministra alemã, a depender das coalizões que vão se estabelecer entre os partidos. O que o senhor acha, professor Augusto? É possível que a Alemanha tenha uma primeira-ministra jovem e ambientalista? Ou isso seria algo exagerado no momento? Obrigado, professor Marcelo. A Rafaela já sabe, né? Ele vem sempre com uma pegadinha, assim, do bolso. Mas é ano de eleição, professor Augusto, ano de eleições, né? Eu talvez perguntasse só de alguma eleição mais regional, né? Uma das regiões ali de Carvoaria, que também esse debate é mais intenso, mas é claro que o professor Marcelo iria lhe colocar na saia justa, assim. Mas eu também quero ouvi-lo, quero ouvir a sua impressão, assim, do quanto isso impacta, né? E até se a gente observar, foi algo que o Delton destacou, após a decisão, 2 semanas depois, 1 ou 2 semanas depois, houve um pronunciamento da ministra do Meio Ambiente alemão, e ela começa a declaração, assistiu o vídeo, mencionando gerações futuras, mencionando a necessidade de se corrigir a legislação alemã, né, está publicizado no site do governo alemão, e a lei é emendada, né, quase que como, assim, isso é uma repercussão, assim, política considerável, e o quanto, talvez, não só essa decisão, né, mas o contexto que o Marcelo menciona, né, da disputa que se avizinha, o quanto isso pesa, né, essa temática vem tão à tona agora. Não, eu concordo. O Marcelo tirou a pergunta do bolso do abrigo ali, mas tenho acompanhado, evidentemente, né? Não tenho a leitura frequente e diária que o professor Marcelo tem dos jornais e os push, todos que ele assina, dos principais jornais alemães, mas vejo o crescimento da Annalena Baerbock nos últimos 2 anos, né? Desde que ela foi conduzida a co-diretora, co-presidente. Então, um outro fenômeno também para analisarmos numa outra live, né? Esta co-presidência de partidos políticos, né, que é mesmo assim parecido com o DCE aqui da URGS, que também não tem um presidente, é um colegiado, né, nós não conhecemos essa figura de co-presidência, né, mas é um objeto de uma outra live, evidentemente. Agora, desde 2018, então, me parece que, do que me recordo, foi o tempo que ela assumiu, em que ela dividia com um político tradicional, do sexo masculino, por exemplo, ela já apontou um crescimento vertiginoso dentro do partido, vindo a ser apontada como eventual sucessora da Angela Merkel. Né? E concordo com essa reflexão da Rafaela, que iria fazer também. A própria existência já do debate sobre a possibilidade de uma candidata jovem, mulher, acho que faltou essa colocação também do Marcelo, ativista de um partido pequeno
de causas humanas, assim, não causas da política tradicional, vamos dizer, como orçamento, financiamento, saúde e tal. Já chama atenção e fará, se nada para além disso, fará com que os eventuais opositores, que também devo reconhecer que, em função da tradição, possuem mais chances, né, os partidos mais tradicionais e tal, fará com que eles coloquem nos seus planos e nos seus discursos respostas a essas novas demandas, né? Em concreto, a respeito do sistema eleitoral, a possibilidade de mesmo num parlamentarismo, né, haver uma coalizão assim tão de partidos tão diversa, de partidos tão pequenos ou pequenos, para não ofender também, ela é um pouco improvável. Nós vimos agora lá em Israel que a maioria, se não me engano, se deu depois de muito tempo, é muito tênue a maioria, pode até não existir ao longo dos próximos tempos, não chegará a ter uma garantia de um mandato longo e ela se não estou enganado, foi por um voto no parlamento de Israel, que vai retirar o primeiro-ministro atual. Então, eu acho que o maior ganho que nós podemos esperar, eu talvez esteja fazendo uma análise errada, mas acho que ela não será a primeira-ministra, mas posso estar enganado, né? Eu acho que o maior ganho será o fomento ao debate das plataformas dos partidos tradicionais e dos eventuais candidatos com essas temáticas aqui tão bem expostas, tão bem exploradas na nossa conferência do CDA de hoje. Eu aproveito, então, agradecendo da minha parte a contribuição que deram. Eu não me recordava de ter tido uma outra conferência assim de tarde das nossas matérias comigo e com o professor Marcelo, que tem alcançado o pico de 39 usuários numa certa altura ali que eu observei, 39 usuários, então, que nos agraciaram com esta presença. Eu agradeço mais uma vez, cumprimento a todos pela realização do evento. Muito bem, muito obrigado, professor Augusto. Então, eu gostaria também de agradecer a bela oportunidade de dialogar com o professor Delton, com a professora Rafaela, e dizer que o nosso centro está de portas abertas para futuras conferências, futuros debates, publicações, o que acharem necessários, contem com a gente, porque esse é o tema do momento. Eu acho que nós temos que nos engajar nesse assunto e temos muito a aprender com essa experiência comparada. Da minha parte, uma grande alegria, professor Delton, professora Rafaela, e espero revê-los em eventos futuros. Vocês podem, então, usar a palavra para se despedir e aí fazemos o encerramento. Primeiras damas, Rafaela. Sim. É agradecimento, né, Marcelo, Augusto, Delton, enfim, pela oportunidade, né, de abrir a casa, ainda que abrir assim no formato digital, mas de nos permitir debater, porque a rigor é isso, e o quanto crescemos debatendo, quanto aprendemos juntos, né? E eu diria que é um até logo, né? Porque espero, é sempre uma oportunidade. Agora, então, a terceira conferência e fica uma sensação de que nós temos muito assunto, muito tema, e que, então, o Marcelo permitindo, o Augusto concordando, nós retornaremos, assim, porque sempre somos muito bem recebidos e porque, a rigor, esses eventos saímos com uma bagagem de conhecimento ainda maior do que quando iniciamos a conversa, isso com certeza, né? E, então fica meu agradecimento e, enfim, obrigada à audiência também por prestigiar os comentários, as mensagens, né? E até a próxima. Muito obrigada. Obrigado. Professor Delton. Professor Marcelo, eu agradeço com grande veemência. Foi uma honra, uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui no CDEA, contigo, com o professor Augusto, com a Rafaela, e ouvi-los foi extremamente... Esse é um debate
litígios, direito das mudanças climáticas, desastres, questões ambientais contemporâneas, é um debate que nós sabemos as perguntas, ainda não sabemos as respostas. Então, poder participar de uma mesa tão qualificada com todos vocês, com cada um colocando o seu ponto de vista tão qualificado, foi uma alegria de uma tarde muito produtiva. Então, eu reitero meus agradecimentos aos colegas da URGS aí, saibam que as nossas portas também estão abertas, e em breve eu também vou querer ouvi-los lá nos nossos seminários, nas nossas pesquisas, porque o professor Augusto ali falou no finalzinho, mas já falou questões também de grande profundidade e importância. Então, é sempre bom ouvi-los. A Rafaela, eu tenho ouvido frequentemente, degustado da fala dela, do conhecimento dela. Então, é de agradecimento e dessa possibilidade de aprender reciprocamente assuntos que estão na pauta. Obrigado pelo convite e sempre que precisarem eu estarei aí. Grande abraço. Muito obrigado, então, professor Delton. Obrigado a todos que nos assistiram, os que vão nos assistir no futuro, já que essa gravação ficará depositada na nossa biblioteca digital. E lembro a todos os alunos que participaram hoje, essa atividade será certificada, basta escrever para a rádio, naquele endereço que ela disponibilizou no chat. Os nossos convidados também receberão os certificados. E em nome da professora Cláudia Lima Marques, então, que é a diretora do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, eu, mais uma vez, renovando os agradecimentos, declaro encerrada a tarde de trabalho, na esperança de que possamos nos reunir num futuro próximo para voltar a discutir esses e outros temas tão importantes. Professor Augusto também, muito obrigado pelo seu apoio, sempre que abrilhanta as nossas participações, e desejo a todos, então, uma ótima tarde, todos fiquem muito bem, saudáveis e até uma próxima. Até logo!